Olá, pessoal! Está no ar mais um podcast ASAP. A Aliança para a Saúde Populacional ASAP é uma entidade sem fins econômicos criada para desenvolver e disseminar o conceito de gestão de saúde populacional, a GSP, no Brasil. O objetivo de nossos podcasts é trazer breves entrevistas com alguns dos principais especialistas e experts em saúde populacional no país. Vamos ao tema de hoje. É um grande prazer estar com vocês aqui. Bem-vindos a mais uma série da ASAP. Para quem não conhece, e reforçando, a ASAP é a Aliança para a Saúde Populacional. É uma instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo disseminar o conhecimento de gestão de saúde populacional, um tema muito importante, ainda mais no contexto atual de saúde, que todo mundo sabe. Disseminar esse conteúdo e ajudar empresas a achar alternativas para conseguir entregar uma saúde melhor para indivíduos, para a população, a um custo acessível. A gente aqui reúne as principais lideranças de saúde no país e é aberto a praticamente todos os que se interessam por esse tema. Então, quem não conhece, não é associado, sugiro muito que conheça mais e obrigado pela participação. Hoje a gente vai ter o prazer de falar com uma pessoa muito especial, Dr. Carlos Pedrotti, do Einstein. Ele vai se apresentar, mas vamos falar de um tema muito importante e muito atual, que é de inteligência artificial. Aqui o tema é ChatGPT na saúde, mas muito mais do que apenas o ChatGPT. Estamos falando de uma transformação grande em tudo que está acontecendo na maneira de trabalhar, não só em saúde, mas nas nossas vidas. Então, obrigado, Pedrotti, aí pela sua participação. É um enorme prazer ter você aqui. E se apresenta, por favor, e vamos em frente, porque tem assunto pra caramba para falar. Pois é, eu até brinco que se fosse 45 horas em vez de 45 minutos, a gente ficaria aqui tranquilamente. Laci, primeiro, é uma imensa honra estar aqui com todos. Agradeço imensamente ao convite da ASAP. Para quem não sabe, sou Carlos Pedrotti, eu sou gerente médico do Centro de Telemedicina aqui do Hospital Israelita Albert Einstein, e também faço parte do conselho como associado fundador da Saúde Digital Brasil, que é uma entidade que congrega os principais prestadores de telemedicina e participantes desse ecossistema da saúde digital. Então, uma imensa tranquilidade e uma honra falar sobre essa nova tendência, né, esse novo assunto que apareceu nos últimos tempos e que agora está na boca de todo mundo, que é a inteligência artificial na saúde, particularmente sendo eu me especializei em ciência de dados, então é um tema que eu me sinto confortável em falar e discutir aí com todos vocês. Então, vamos embora, Laci, vamos embora. Vamos embora. Não, é que é um tema muito bom. Acho que não tem nenhuma pessoa que não leu minimamente e ouviu falar de ChatGPT, que é o modelo mais reconhecido, né? A interface, a plataforma mais conhecida para uso dos famosos LLMs, né? Os Large Language Models. Acho que todo mundo testou, minha mãe testou, minha avó testou, todo mundo colocou alguma frase lá para ver o que sai. Houve uma explosão. A gente só dá um pouco de contexto, a gente tem eles, né, OpenAI, que é dono do ChatGPT e de outras aplicações, vem crescendo muito. Eles têm um modelo gratuito e pago, uma mensalidade de $20. Uma revolução. Eles começaram, isso já não é tão recente assim, mas no momento que se tornou uma interface simples de interação com essa inteligência artificial, isso se tornou uma proporção muito grande. A gente, nas últimas semanas, teve o primeiro declínio de uso do ChatGPT na história. Então, a gente começou a ver um declínio de uso. Então, ainda há dúvidas sobre a razão pela qual está acontecendo. Férias escolares é um grande motivador potencial para esse declínio, mas
a gente está entendendo um pouco mais das limitações da atual interface e alguns conceitos, algumas questões em relação a isso. Mas, tirando esses fatos mais de notícia, eu queria muito ouvir de você, né? Dá um panorama, qual a tua visão sobre ChatGPT, onde ele se encaixa dentro do panorama de AI, né, de inteligência artificial, e para a gente aquecer os motores aí, e a gente começar a entrar em umas dúvidas um pouco mais complexas. Perfeito, Laci. Bom, primeiramente, eu acho que é interessante a gente contextualizar nossos ouvintes e espectadores aqui que estão acompanhando essa discussão ao vivo, que o ChatGPT ele é mais um item de inteligência artificial que tem sido colocado aí dentro do ferramental tecnológico para análise de dados que existem aí há décadas. Quando vai se falando em inteligência artificial, muitas vezes a gente, até a chegada do ChatGPT e de outros modelos similares, o que se falava de inteligência artificial era basicamente uma análise mais estruturada de dados, como redes neurais, ou seja, você poderia eventualmente ter uma classificação de uma base de dados mais automatizada, mais aprimorada. E o ChatGPT, que hoje quase todo mundo associa, quase que como um sinônimo de inteligência artificial, é um dos modelos que se utiliza, né? Ou seja, ela é uma parte de um dos modelos que você já disse o nome aí, que são os Large Language Models, né? Que é chamado de LLM. Quando alguém vira essa sigla, não se impressionar, ele é o modelo que está por trás do ChatGPT e que também está por trás do Bard do Google, né? E de outros modelos de outras empresas. Inclusive, hoje tem até modelos open source para quem quiser desenvolver seu próprio modelo. O que vem acontecendo? Esse modelo, basicamente, ele se baseia num grande volume de textos para tentar identificar qual que é a próxima frase ou a próxima palavra que está mais relacionada com aquele contexto que você coloca. Então, ele não é inteligente, né? Ele não interpreta de uma forma sagaz, da mesma forma humana, embora possa parecer, às vezes as pessoas se convencem e tentam entender que estão falando com alguém, basicamente, que está interpretando aquilo. Pode parecer, e é importante essa diferenciação, não é isso que está acontecendo. Quando você usa um Large Language Model, basicamente, você está dando um contexto, o algoritmo pega esse contexto e tenta desenvolver um tema em cima desse contexto que você deu. Isso é um ponto fundamental para você entender quais são as capacidades e quais são as limitações de modelos de linguagem dessa forma. Eu gosto de dizer que a base do ChatGPT todo mundo tem no celular, quando vai escrever uma coisa, ele dá uma ideia do que pode ser a próxima palavra ali, né? A base é algo assim. E isso pôde explodir com uma contextualização muito maior e mais complexa através de algoritmos desenvolvidos ou publicados, digamos assim, por volta de 2017, os chamados Transformers. É um tema um pouco mais técnico, mas só para entender que essa mecanística estatística que foi publicada em 2017 é que permitiu o desenvolvimento desses modelos de linguagem que basicamente ele não interpreta só as frases que estão antes, ele coloca pesos diferentes e atenções diferentes de acordo com o contexto. Isso torna a resposta muito mais parecida com uma resposta humana. Então, você chega a entender aquilo como se fosse conversando com uma pessoa, mas nunca esqueça que ele está utilizando um contexto. Então, ele alucina, ele inventa coisa. Ele vai, assim, porque ele vai tentar contextualizar aquilo dentro daquela base que existe. E quando ele não encontra, ele inventa. Então tem que tomar cuidado, que essa é uma das grandes limitações. E para isso abre um mundo de possibilidades, né, Lácio? Acho que esse é um ponto importante, que a gente precisa entender o que está acontecendo. E o que você, na tua visão, eu tenho alguns exemplos aqui, mas supondo que a pessoa que está ouvindo aqui a gente não
não interagiu muito, não tem ideia do que é possível fazer. Nossa, eu escrevo uma mensagem, aparece uma mensagem de volta, tipo, por que de fato isso é importante, né? Onde está a importância dessa capacidade que a gente está falando aqui? Acho que a base de tudo é que você está tendo acesso praticamente ilimitado a uma quantidade enorme de informação. Imagina que todas as enciclopédias, todos os textos já publicados, livros, artigos científicos e tabelas e tudo, esteja ali disponível para você consultar a qualquer momento. E você faz uma pesquisa, o algoritmo ele vai contextualizar aquilo da sua pesquisa e dar a resposta mais provável, que ela esteja mais encaixada com aquilo. Basicamente, você está perguntando para um ser, digamos, super sábio, mas dentro de um contexto. Ela vai te dar respostas, te propor soluções para situações cotidianas e que muitas vezes, se você não tem acesso, você teria muito mais trabalho procurando cada detalhe no Google, procurando em uma base de informações. Então, você tem uma base gigante de informações agregadas, consolidadas, estruturadas para você buscar informações as mais variadas possíveis. Perfeito. Acho que a forma como eu olho para isso e a mudança no mundo que eu entendo que tem uma transformação importante na forma social é que conhecimento vai ser acessível a todos. A diferença vai estar em saber fazer a pergunta correta, em saber como interagir, né? Então a gente fala dos famosos prompts. Acho que se a gente escrever prompts no Twitter, vão vir 150 gurus de como escrever o melhor prompt para fazer um texto em marketing, para poder resolver algum problema de alguma indústria específica. E tem prompts muito bons, acho que dá para a gente... E isso é uma das coisas que eu tenho pessoalmente, eu tenho prompts que eu gerei, perguntas, formas de perguntar algumas coisas que eu gerei, que eu uso para mim, e quando eu uso o ChatGPT para alguma coisa, eu já dou todo um contexto, baseado que eu preciso disso, com essas regras, retirando das respostas a possibilidade disso, porque isso não me interessa, o que você acha que se assemelha mais, e aí eu não preciso escrever um texto enorme, eu já tenho um modelo pronto para poder escrever. Então, é muito interessante, existem várias brincadeiras que é possível fazer e que suscitaram dúvidas em relação até a direitos autorais, em relação ao uso de LLMs para criação de conteúdos, usando, por exemplo, me escreva como que seria uma nova música dos Beatles, uma letra. E como seria um texto novo escrito por George Orwell, por exemplo. Então, como é que fica isso? Porque, na verdade, a gente está pegando textos, que esse é um ponto, né, de fontes que a gente não tem como muito auditar, a gente não tem como saber no caso de ChatGPT, né? Então tem uma questão de direitos autorais que está meio no ar. Mas você consegue... A gente está indo para uma fase social onde o saber perguntar é mais importante do que o saber, do que o conhecimento. E isso muda drasticamente, né? Drasticamente. Como é que você olha para isso? Como é que você olha para essa transformação? Eu concordo muito com essa sua colocação. Basicamente, é uma das questões que muita gente me pergunta e eu sempre falo. Isso muda dramaticamente a educação. Acho que é um dos mais afetados, uma das áreas mais afetadas, porque concordo 100%. A grande habilidade do profissional que vai entrar no mercado onde essas ferramentas elas estão disponíveis, não vai ser ter conhecimento, mas sim saber fazer perguntas adequadas. Este é o ponto mais fundamental. Como você faz a pergunta pode ser mais importante, porque a resposta que você vai obter, ela vai ser mais ou menos relevante de acordo com a qualidade da pergunta que você realizou. Não é quantidade, mas é qualidade.
E saber fazer a pergunta, você sabe muito bem disso, Lassi, ela envolve você conhecer um modelo. Lembra, você não está conversando com um ser humano ali, ele não vai interpretar o que você perguntou. Ele vai utilizar o texto que você enviou como contexto. Exatamente. Então, se você coloca essa pergunta, e daí eu acho que é uma dica para todo mundo que está utilizando isso ou que vai utilizar ou testar, você tem que estruturar o seu prompt, é considerado uma das principais técnicas para você melhorar a qualidade da resposta. É você colocar um contexto, dar um papel e uma tarefa muito bem determinada para o algoritmo. No momento que você separa esses pontos e deixa muito claro qual é o tipo de resposta que você vai ter, isso você vai com muito mais frequência atingir o objetivo e de forma cada vez mais surpreendente, correto? Nossa, completamente. Você falou um tema. Eu amo o mundo da educação. Assim, eu trabalho na área da saúde, eu estou há muitos anos na área da saúde, mas a educação é uma das coisas que me interessam pessoalmente demais. O melhor modelo educacional que existe é o one-on-one. É você ter um professor para você. E aí você ter relações e comunidades para troca de informação. Mas para você aprender alguma coisa nova, um instrumento novo, a melhor coisa é contratar um professor particular, por exemplo. Você quer aprender a escrever poesia, você ter um professor particular e que te vai inserir num grupo de estudo e de pessoas que vão compartilhar. Só que isso é muito caro. O tempo de uma pessoa para fazer um one-on-one com você é muito caro. A gente não consegue pagar isso. Então, quem consegue, paga para os filhos, aula de inglês, aula de outros assuntos, etc. E a gente tenta fazer o mais próximo. Turmas menores é melhor. Então, qual o tamanho da turma quando não é individual? Então, a gente se preocupa como pai, como alguém que está buscando educação. Vai chegar um momento onde a gente vai ter uma AI que vai ensinar o conhecimento básico individualizado, vai entender a forma como aquela criança, aquela pessoa gostaria de aprender aquele assunto e vai dar exemplos diferentes baseado na sua experiência. Vai para isso, a gente vai começar a ter uma relação muito mais próxima com a pessoa e vai garantir que ela consiga aprender e interagir com essa AI para conseguir sair depois de um tempo, de fato, com conhecimento novo. E eu então concordo, vai transformar a educação profundamente. Um exemplo que eu usei até na empresa, eu tenho um background de programação, eu aprendi a programar quando era jovem, mas de longe eu não sou um desenvolvedor, então, mas eu sei mexer com Python e tal. Eu construí usando o ChatGPT, eu integrei com a API deles, com a API deles. Eu peguei um exame meu de laboratório, um exame próprio, estava num PDF. Eu criei uma aplicação em Python, onde eu jogava numa pasta o meu exame. Eu usava a API do ChatGPT, que primeiro eu extraía o texto via esse software, jogava no ChatGPT, que pegava essa informação, remodelava e deixava mais fácil de entender o que era aquele exame, o que aquele resultado, era um hemograma, assim, eu peguei uma coisa simples, falei assim, me explica, olha os resultados, analisa os resultados e pega isso e renderiza numa página web e coloca em produção. Por mais que é meu dado, pessoal, tá, gente? Então todo mundo fala, mas é o meu, eu dei o consentimento. É só hemograma e eu coloquei numa página, depois eu derrubei. Mas o ponto eu fiz isso em 1h30. Toda aplicação, toda integração, e o ChatGPT me dando até o código em Python que eu precisava usar para otimizar algumas perguntas, ele me deu, e eu fui testando, e a gente, programador, sabe que você nunca acerta de primeira, então você coloca, roda, vê o resultado, testa de novo, itera, faz as atualizações. Então, isso é só um exemplo de alguém que conhece um pouco de programação como eu, usou o ChatGPT para acelerar completamente a construção de algumas soluções que podemos usar para diferentes coisas. Então, foi uma brincadeira que eu fiz no final de semana que eu estava interessado, mas é uma transformação muito grande
essa primeira fase, né, da AI, que é dessa primeira fase do ChatGPT, que é acesso à informação praticamente ilimitado, conhecimento ilimitado, né? Então, Exato. O nome que a gente ouve muito, né, é a AI como tutor, né? Ela vai te direcionar através da sua jornada de conhecimento, seja sobre suas informações pessoais, seja, por exemplo, um programador tentando otimizar um código. Isso é algo hoje considerado, digamos, uma especialidade de sistemas de linguagem como o ChatGPT, que é otimização de código de aplicações. Então, quem faz código hoje, quem tem que estar com medo são os, digamos, professores tradicionais desse tipo de ação, que vai lá com o livro de Python. Porque hoje se pergunta, como eu faço isso em Python? Parece. Então, é uma evolução muito grande. É o Stack Overflow, né? Porque antes é assim, eu vou entrar no Stack Overflow, vou ver como que resolver esse problema. Então não precisa... Já praticamente tinha todas as respostas, né? Mas agora vem melhor ainda, ou seja, é um ponto. Eu vou até colocar aqui, teve um comentário, viu, Laci, da Sônia, que ela falou de pesquisa científica. Eu acho que ainda está super subutilizado, ou os pesquisadores ainda não têm ideia da magnitude do avanço que pode ocorrer em pesquisa científica. Existem alguns plugins, tem uma que chama Scholar, que é do próprio ChatGPT, que é para uma análise do ponto de vista científico de determinados temas, para fazer revisões, pesquisas bibliográficas, inserção de referências, análise de textos e análise de análise estatística de algumas variáveis e de até propor interpretações de resultados científicos, que é inacreditável o nível de assertividade que você consegue. Então, por exemplo, hoje, como que é o padrão de uma pesquisa científica? Eu vou falando como médico e como pesquisador também, a gente tem um centro de pesquisa aqui. Você ir lá buscar nas bases de conhecimento, como o PubMed, como o Cielo, como enfim, você tem várias bases de conhecimento, você identifica quais são os artigos, você vai lá, pega o resumo desses artigos, baixa os artigos da internet, se você tem acesso, alguns você não tem acesso, precisa comprar, e daí você vai resumindo essas informações e chega a uma conclusão se você deve enveredar por aquele caminho. Gente, você vai conseguir de uma forma revolucionária fazer as pesquisas de cunho científico nesse aspecto. Então, revisões bibliográficas absolutamente automatizadas e vão ser muito, muito importantes para o desenvolvimento da ciência a nível mundial. Então, isso é um ponto muito importante. Vou dar um exemplo aqui em casa. Minha mãe estava aqui. Minha mãe é médica veterinária e foi pesquisadora livre-docente, etc., aposentada. Eu estava falando de ChatGPT, falei, vamos fazer um teste, uma pesquisa. E ela mexeu muito com a parte hormonal, reprodução, e ela foi especialista em reprodução animal, etc., e tinha coisas hormonais que ela estudou, fez vários artigos. Falei, faz uma pergunta difícil, assim, super específica hormonal. Vamos ver o que sai. E vamos pedir referência bibliográfica, etc. E, ela falou, nossa, o negócio é bom. Foi muito legal, porque eu vi em tempo real, assim, a pesquisadora olhando e falou, nossa, o cara tem que responder. Mostra o Bard do Google para ela. O resultado é mais impressionante ainda em pesquisa científica, viu? Parece que ele é mais esperto nessa parte da pesquisa. Mais bem afinado, né? Mais bem afinado. E é interessante esse ponto. Cada LLM tem uma especialização, assim. Você vê que o ChatGPT e o Bard, enfim, vários outros mecanismos, eles são muito abrangentes, né? Então, um ponto que eu até queria frisar aqui, porque está encaminhando aqui tentando puxar um pouco para a área de saúde, é que todos esses modelos, gente, eles podem ser afinados, né? Ou chamado de fine-tuning, né? Em que você pega esses modelos que são pré-treinados e faz uma afinação desses modelos para uma base de dados ou de textos, um corpus ali de informação que seja do seu interesse.
Então, hoje, com as ferramentas atuais, praticamente cada um pode construir um chat GPT seu, né, com suas informações. Assim como as empresas conseguem construir com base nas informações das empresas e assim por diante. Então, esse é um ponto que ainda está também, ainda é uma perspectiva, não é uma realidade da gigantesca maioria, mesmo de empresas grandes, né, Laci? Que é você utilizar essas ferramentas com os dados da sua empresa. Nossa, e ainda mais, hoje, por exemplo, essa semana saiu em beta para todo mundo o Code Interpreter, né, que é da própria OpenAI, né, um plugin dentro do ChatGPT. Quem já testou é algo impressionante. Você joga lá uma tabela, ele dá um relatório completo da tabela com todos os gráficos, tudo montado já, insights. É impressionante. Então você fala, imagina isso plugado dentro dos dados da minha empresa. Como é que vai ser a interpretação, os insights? Você construir um dashboard hoje é uma coisa que dá um trabalho danado, dependendo da classificação do tipo de seus dados, como que eles estão armazenados. Com ferramentas como essa, você vai ter acesso aos dados já mais estruturados e já mastigados, para que mesmo aqueles que não disponham de uma base para a construção de dashboard, de ferramenta de análise de dados, poder interpretar uma tabela grande em CSV que você recebe, você joga no Code Interpreter e sai ali. Você não precisa ter todas as ferramentais de análise de dados à sua mão. Acho que tem só para dar contexto para as pessoas, e aí a gente puxar, acho que 2 temas aqui que são relevantes. Em março, foi liberado de forma anônima, ninguém sabe quem foi um vazamento do LLM do Facebook que chama Llama, em março. E o que aconteceu? No momento que isso aconteceu, ele virou um open source. Então, todo mundo entendeu como que faz. Então, hoje é possível criar LLMs com base nisso que aconteceu. Você mesmo pode criar os seus LLMs e de forma recente, começou uma revolução de fazer um que eles chamam de LoRa, que é um low ranking. Basicamente é o que você falou, porque é complicado montar esses LLMs abrangentes, é muito mais rápido você fazer com um dataset limitado, especializado, e você conseguir provavelmente ter resultados muito melhores do que um chat GPT. Então é possível pegar essas bibliotecas, né, pegar o que está aberto para criar os seus modelos internos, focado dentro dos seus dados. Então isso é uma coisa importante. E aí, acho que esse é um ponto de dúvida, de discussão bem, bem importante, e vou dar a minha visão, a gente conversou um pouquinho disso até um pouco antes, do futuro para os negócios, das empresas. O que isso quer dizer para as empresas onde a gente está? Porque o grande valor, na minha opinião, está nas empresas que têm dados proprietários. Porque quando você tem um dataset que ninguém tem acesso, um laboratório, por exemplo, o laboratório do Einstein, por exemplo, ele tem dados que ninguém tem acesso. Lá, o Fleury, o Sabin, o DASA, por exemplo, né, pegando exemplos aleatórios, tem um dataset que ninguém tem. Então, vão se tirar conclusões que só essas empresas vão conseguir. É só um exemplo. Então, quando a gente olha para... Tem um texto aqui, não sei se dá para depois para compartilhar, vou ver se que conta um pouco dessa história do momento da AI, em que momento a gente está, e até um e-mail que foi vazado do próprio Google, falando sobre o medo que eles têm em relação às vantagens competitivas em relação ao OpenAI e outras ferramentas que estão surgindo. Para as empresas, o mais importante é se posicionar de uma forma que você seja um gerador de dados proprietários e que esteja com você e você pode usar para ter uma vantagem competitiva. Porque o que a gente está falando de conhecimento, que é livre, ele é um conhecimento, quando ele é ao público, você vai ter acesso aos trabalhos científicos, tudo que está aberto na internet. Mas quando você está falando de uma base própria sua, você vai ter capacidade de criar produtos completamente inovadores que só você consegue
porque você tem uma base de dados proprietária que você conseguiu criar ao longo do tempo. Então, queria muito ouvir sua visão em relação ao futuro dos negócios nesse novo mundo de AI e como especificamente as empresas de saúde, né? As pessoas que estão na saúde, porque é uma área muito focada em dados, que tem muitos grandes centros, incubadoras de dados, vamos chamar assim, centros de criação de dados dentro dessas empresas. E como que isso muda o jogo para as empresas na área da saúde? Olha, é muito interessante esse tema, até. Eu vou tentar contextualizar a resposta em 2 comentários que estão aqui, que é da Lides e do Elmer, que são extremamente pertinentes e que vêm de encontro com essa resposta, tá? Assim, primeiro a gente precisa pôr o pé no chão. Hoje são raríssimas as situações em que você tem empresas que têm pessoas livres e capazes de desenvolver esse tipo de tecnologia internamente. Isso vai aumentar, vai mudar. A gente sabe como que a coisa anda, especialmente na saúde, né? Na saúde, você tem uma série de limitações que fazem com que a adoção de novas tecnologias seja mais lenta do que nos outros setores, tá? Isso vem mudando ao longo do tempo? Vem, está aproximando, tá, mas não dá para comparar com outros tipos de serviços, como mesmo Uber e iFood e outras coisas, que a coisa evolui de uma forma muito mais rápida. Nesse contexto, a gente tem 2 grandes bloqueios, e que eu acredito que vai continuar dando um pouco de vantagem competitiva para as grandes empresas. O primeiro deles é que realmente você tem o foco dos grandes empresas de saúde é prestar serviço de saúde com qualidade, manter, não é necessariamente desenvolver tecnologia, né? Então, a dica, né, digamos, a ideia é que os players de saúde, pequenos, médios ou grandes, eles conheçam as capacidades. Você não precisa estar desenvolvendo ativamente, contratar pessoas para isso, mas você conheçam a capacidade para que vocês possam estar atentos ao mercado e então fazer as parcerias adequadas para que vocês continuem tendo as suas vantagens competitivas. E a oferta disso, o domínio disso do mercado continua sendo dos grandes provedores. Então, essa é uma ideia que eu vejo que é muito difícil de você ter confiança de que determinado player pequeno de tecnologia, vai conseguir entrar na sua empresa, mexer todos os dados, colocar os sistemas para funcionar internamente e aquilo está seguro. A LGPD, ela é extremamente restrita nesse aspecto. E isso é um tema importantíssimo para os players de saúde. Então, assim, primeira informação até que eu gosto de dar é o seguinte: jamais subam uma tabela com dados de pacientes para o ChatGPT, para qualquer outro, porque isso é aberto, você está dando os dados para fora. Gente, nem o seu tem que tomar cuidado até o seu de usar lá. Eu fiz uma brincadeira, mas eu estava consciente disso. Daí é consciente, mas, gente, isso é extremamente relevante. Hoje, colocar no ChatGPT, no Bard, em qualquer outra, no Bing, em qualquer outro local, fazer o upload de uma base de dados ali com dados sensíveis, extremamente perigoso, apesar de que isso não é imediatamente acessível por qualquer um, vai ficar na base e vai ter problema. Então, assim, você está abrindo sua base. Não existe nenhuma garantia de que o dado é privado em nenhuma circunstância. Exato. Esse é um ponto muito significativo que todos têm que colocar aqui. Não coloque e-mail personalizado da empresa, não coloca nada que contenha dados para que isso... Porque é informação que está sendo distribuída. Você está colocando num LLM público, considere que o dado que você está colocando vai ser público. Tipo, tenha todo mundo vai poder ver, de alguma forma. Então, se você tiver hoje, você vai tomar as melhores decisões. Exato. Eu vou dar o exemplo nosso aqui. Hoje, nós estamos estabelecendo contratos com grandes provedores para que disponibilizem internamente servidores conectados com toda a segurança da informação para que não saia nada daqui. Então, não é tão simples. E esses contratos muitas vezes envolvem grandes volumes de dados e grandes volumes de transferências de dados e toda a segurança para o uso das APIs.
para que ninguém consiga entrar nessa API e perguntar qualquer informação do que está ali. Então tem toda uma questão que envolve seriamente e que ainda não há um consenso sobre como se adapta a LGPD, principalmente em dados que são mandados para outros países, informações assim. Então, isso ainda está em discussão, Elmer. Isso é um ponto importante. E tem um ponto, né, que se a empresa... Acho que a parte mais importante é, se for para testar, não usa com dado sensível, que você não acha que tem que ser público. Então, só usa dado que é público, etc., para testar. No momento que você... A parte mais importante do processo de uso da AI não é o uso da AI para poder dizer que você está usando AI. É gerar valor. Então, é o que o Pedrotti falou. O meu papel como instituição é prestar um serviço de saúde adequado, com qualidade, da forma como a gente se coloca no mercado. Será que eu consigo usar AI para melhorar ou ser mais amplo nessa prestação de serviço? Possível que tenha. Mas no momento que eu descubro isso, é melhor você trazer os especialistas para eventualmente criar um LLM próprio da instituição. Porque isso aí fica tudo dentro. Já é difícil, é caro, não é algo simples. Exato. Está se tornando cada vez mais barato. Tem gente que criou já dentro de um celular um LLM, mas nós estamos falando de desenvolvedores, nós estamos falando de gente que entende do que está fazendo. Então, acho que é um processo de amadurecimento que todo mundo tem que ter. Eu queria aproveitar que a gente está chegando muito próximo do final, porque infelizmente são 45 minutos, e falar de uns temas bem importantes aqui. Sim. Porque uma das coisas, essa primeira fase de AI que a gente comentou muito, é a fase do resgate de informações. Você faz umas perguntas e recebe algumas informações. Está evoluindo muito com a parte de plugins. Não sei se todo mundo já entrou lá no ChatGPT e adicionou nas configurações que tem que liberar. Só para quem paga, hein? Para quem paga. Acho que só são 500 mil pessoas no mundo que acessam plugins no ChatGPT. É muito pouco. É menos de 1 milhão de pessoas. Então, assim, é muito pouquinho. Ainda está evoluindo muito a interface, porque ainda tem muita coisa de usabilidade que é ruim em muitos dos plugins. Então, está melhorando. Mas é uma otimização, porque o ChatGPT tem uma limitação em relação à atualização de dados, e agora tem plugins que permitem você fazer buscas em tempo real em bases mais atualizadas. Mas existe um outro aspecto que é muito interessante, que é a criação de agentes, de alguém que faz algo para você. E isso não é simplesmente você chegar a um exemplo, você chegar no ChatGPT e falar assim, me fale quais são os 5 melhores hotéis de Roma e me liste, por favor, na ordem dos melhores e o preço, mas vá lá e reserve para mim um quarto e com o melhor preço possível. E a AI vai lá e faz isso para você. Tem um podcast famoso, o Lex Fridman, né, que entrevista pessoas incríveis. A última entrevista dele com o Mark Zuckerberg fala que nós estamos há meses de criar agentes inteligentes para resolver pequenas partes. Ele já foi criado nos Estados Unidos um agente integrando o ChatGPT com o Instacart, onde uma pessoa foi e falou assim, o meu budget, o meu orçamento semanal é com esse dinheiro, são tantos dólares, eu tenho essas restrições alimentares, eu gosto de comer isso, me cria uma dieta. Então o ChatGPT criou uma lista de compras baseada na dieta e comprou no Instacart e mandou entregar. Só fazendo isso via ChatGPT. Então isso aconteceu. Então a gente vai ver uma próxima revolução da criação de agentes. E aí a conexão com saúde. Porque muito dos problemas de saúde é uma experiência muito ruim em como acessar. Não é necessariamente no serviço de saúde a consulta especificamente, mas o em volta da saúde é normalmente muito doloroso. Porque não é um momento muito feliz na maioria das vezes. Às vezes a pessoa vai ser pai, mãe, é legal. Mas muitas vezes não é nossa, que vontade de ir no médico. Né? A gente não tem isso. E a AI, com os agentes, pode melhorar muito o processo de agendamento,
de confirmação de eventos, autorização de procedimento. Nossa, dá para fazer muitas coisas. Lembrando que tem que tomar um cuidado de como fazer as integrações de dados, porque essas coisas vão evoluir, mas estamos há meses, assim, essas coisas estão evoluindo muito rápido. Então, eu concordo plenamente. Estamos vendo uma evolução, a visão que a gente pode ter a forma como encarar o ChatGPT é olhar para os agentes e forma de melhorar a experiência do paciente, que é um dos pilares da gestão de saúde populacional. É olhar para o paciente no centro mesmo e falar, como é que eu melhoro a experiência dessa pessoa que está aqui. Fantástica a sua colocação, porque é exatamente assim que eu vejo algumas etapas da adoção de modelos de linguagem na saúde. A primeira etapa, ela está por trás, tá? Ela ainda não fala com o paciente. É ganho de produtividade, você preencher documentos, assim, documentos burocráticos, solicitação de exames, colocar justificativas, fazer resumos de aula. Isso tudo você vai ganhar produtividade. Fazer um resumo inteiro do prontuário, aparecer de uma forma melhor, e daí isso daí ganha até qualidade, porque você vai ter uma visão mais prática, mais concreta do que está acontecendo com o paciente. Isso é a primeira etapa, junto com todas as atividades burocráticas que acontecem na saúde, que são muitas, em todos os níveis. A segunda é uma forma de comunicação com o paciente, que é exatamente essa que você colocou, que é você trabalhar com a jornada. E eu acho que até falando aqui, a gente já está num fórum da ASAP, então tem tudo a ver, porque digamos que, uma parte do papel do coordenador do cuidado, né? Eu não sei, tem vários nomes para isso, que é a pessoa que acompanha o paciente ao longo da jornada. E esses agentes podem trabalhar com integração de dados, podem trabalhar com buscar dados em outras instituições e fazer as integrações e colocar tudo dentro de um contexto, fazer sugestões para a equipe assistencial, né? E poder conversar com o paciente, em vez de você ter que criar um bot, colocar todas as alternativas. Gente, criar bot é uma coisa que vai mudar dramaticamente com esses modelos de linguagem. Esqueçam o Google Assistant, toda a programação que você fez, ficou 3 meses lá trabalhando, você vai ter que fazer agora um prompt bem feito e pronto. Então, são mecanismos que vão revolucionar realmente a experiência do paciente no acesso à saúde. E eu coloco numa etapa muito distante, posso estar sendo um pouco conservador demais, tá, Lassi? Que é diagnóstico. Eu acho que diagnóstico vai ser a última. É difícil. Eu já ouço falar que a gente está anos distante, tem gente que é um pouco menos acho difícil. Até triagem, sabe? Alguém precisa assumir a responsabilidade sobre isso. Eu acho que isso ainda vai ser algo que vai demorar um pouco mais. Então, concordo. Experiência do paciente. Segundo, primeiro, a produtividade e garantia de qualidade no atendimento que está por trás. Então, acho que essa vai ser a primeira adoção. E logo em seguida, é isso que você falou, que eu acho que vai começar a ter desenvolvimento, uma grande atuação nesse contexto de, como se diz, cuidado integrado à saúde. Né? Você cuidar da pessoa como um todo, ao longo da jornada dela na saúde, e que tem tudo a ver com a saúde populacional, que é o tema principal aqui. Perfeito. Para finalizar, eu gosto sempre de finalizar esses papos para coisas bem práticas, assim, bem mão na massa, assim. Vamos lá. Fontes de informação, eu tenho algumas aqui na manga, né? Fontes de informação que alguém pode buscar para conseguir descobrir o que tem de AI, né? Então, aqui eu vou falar algumas e umas coisas que veio na minha cabeça. Então, primeiro, Twitter tem coisa pra caramba. Assim, o lugar. Existe um site, que eu não sei se eu consigo escrever no chat aqui, não estou conseguindo, mas em inglês chama, como que eu anotei aqui? There is an AI for that.com. There is an AI for that.com. É basicamente um site que coloca todas as novas AIs que foram criadas para pontos específicos. Para falar, nossa, eu quero uma AI para criar um site. Eu quero uma AI para criar um chatbot. Eu quero uma AI para resumir textos científicos. Tem tudo lá e ranqueado com fórum.
quem que eu já usei com o site pronto. Então, é uma dica. E uma dica final minha é o seguinte, a gente está indo para uma nova era da informação e nós temos uma oportunidade. As pessoas que estão vivendo e estão estudando AI têm uma oportunidade de serem protagonistas nessa nova forma. A gente passou por isso com o computador, a gente passou por isso por outras fases, e as pessoas que estavam no começo e aproveitaram, entenderam essa oportunidade, se colocaram em posições de bastante vantagem no mercado. Então, tem um cavalo passando selado, na minha visão, assim, de estar acontecendo uma revolução e a gente saber o que é e saber interagir, porque poucas pessoas no mundo estão, de fato, estudando isso, não é muita gente, mas se você tiver... e é tudo muito novo, tudo aconteceu nos últimos 6 meses, é muito recente, tem muito conteúdo e dá para a gente se colocar como alguém que está liderando ou relacionado com esse mercado. Então é uma oportunidade para quem se interessa, tá acontecendo. Então não deixe de tomar essa decisão, quero me envolver ou não, mas está acontecendo, né? Então é isso. E você, onde eu busco informação? Onde que você descobre essas coisas aí? Eu vou ser redundante aqui, falar assim, olha, a melhor fonte desse tipo de informação é o próprio modelo. Então, você ir lá e buscar no próprio modelo. Ótimo. Aqui usem o Bard ou o Bing, né, que daí vai ter informações precisas. Lembrando que o ChatGPT, ele termina a base de informação dele em setembro de 2021. Então, tudo que está acontecendo agora ele não sabe. Então, busquem no Bing ou, né, no Bing Chat, que é o buscador da Microsoft, que é uma das principais investidoras da OpenAI. Então, no Bing ou no Bard, que é o bard.google.com, só lá tem que ser em inglês, né? No Bing aceita qualquer linguagem. E mais do que isso, busquem no Google. Isso é uma questão que eu quero que as pessoas que ainda não viram algo assim, engenharia de prompt. Busquem essa informação para entender como faz e não tenham medo de fazer perguntas complexas. Tá? Façam perguntas complexas, solicitem tarefas complexas para entender quais são as limitações. Vocês vão se sentir muito mais confortáveis e vai abrir um mundo de informações tanto para você, pessoalmente, na sua própria prática, como dentro da sua empresa onde você trabalha, verificar potenciais sinergias. E, além de tudo, buscar as diversas ferramentas aí que o Lácio comentou, que existem ferramentas para qualquer coisa que você quiser fazer automatizado. Isso vai aparecer 300 para cada coisa que você quiser. É até complicado porque é uma enxurrada, né, Lácio? É um excesso de informação. O Twitter tem esse problema, tem muita gente falando, mas dá uma procurada no Twitter também, isso vai ajudar a seguir pessoas legais, vai ajudar muito. Ficou mudo o seu. Perdão, obrigado. Eu vou tentar procurar um link para ver se a gente coloca, depois que a gente gravar e ficar isso marcado, acho que dá para a gente editar depois. Mas acho que procurem. Acho que o próprio OpenAI fez uma parceria com uma instituição para ensinar como usar a API do ChatGPT e com as melhores práticas de como perguntar, como montar, como sumarizar, como montar o prompt. Isso de engenharia de prompt é de graça. Tá assim, temporário é de graça. E são aulas. É umas 2 horas, é rapidinho. É muito bom, é muito desenvolvedor, mas é muito legal. É uma boa ideia. Tem que entender um pouquinho de programação em Python, mas se não sabe programar em Python, o ChatGPT também te ensina. Então, tá tudo tranquilo. Olha, eu adorei o papo. Tem um monte de oportunidade em saúde. Você falou lá no início que AI consegue ajustar a base de dados. Nossa, o ChatGPT dá para fazer tanta coisa com bases públicas. Pega as APIs, pega as bases públicas da ANS. Nossa, dá para fazer, dá para jogar lá no ChatGPT e ter umas informaçõões muito legais. Tem algumas correlações muito... Vai ver coisa que ninguém viu? Tem muita oportunidade que é só fazer a cabeça... na verdade, a parte... Saber fazer a pergunta correta, né? Que a gente falou que é uma parte importante.
E tudo volta para a parte mais importante, ser curioso. Se você for curioso, você vai encontrar a solução para os problemas ainda mais agora, vai ser cada vez mais acessível. Então, obrigado demais pelo papo, foi muito bom mesmo, um prazer enorme ter você com a gente. A Zap agradece, em nome de toda a Zap, agradecer a você, agradecer ao Einstein, né, por estar aqui, você representando o hospital, né, e volte mais vezes e vamos, daqui acho que uns 6 meses vai ter mudado tudo para melhor, então a gente pode fazer uma segunda rodada e a gente mostra isso. Estou bem animado para ver os cases acontecendo, então quando tiver... As grandes instituições estão começando a ter case, nós estamos com vários cases em andamento, então, assim, muito investimento nisso. Então, a gente tem que estar constantemente procurando o que está saindo realmente. E vai ser difícil das publicações, digamos, científicas mesmo acompanharem isso. Viu? Vai ser difícil. Vai mudar. Vai ficar difícil. Gente, obrigado, foi ótimo. Obrigado pelo tempo e um grande prazer. Até a próxima. Tchau. Valeu, abraço. Estamos chegando ao fim de mais um podcast ASAP no Ar. E só temos a agradecer a sua participação e a sua audiência. Antes de nos despedirmos, convidamos a todos a seguir a ASAP nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Spotify. É só procurar ASAP, ASAP, Saúde e nos acompanhar. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.